Fala galera do Tech Pavê, eu sou o Alec E eu sou o Cabral. e hoje a gente está aqui na Galeria Olido, no Vale do Anhangabaú, para cobrir a pré-estreia do... Documentário Mangue Beat, dirigido por Jura Capella. E Vem com a é isso, gente. rapaziada, acompanha nós para mais. O filme, dirigido por Jura Capella, revisita a história do movimento Mangue Beat, que revolucionou a música e a cultura brasileira nos anos 90. Além da exibição, o evento reúne importantes nomes do audiovisual para uma conversa sobre o impacto cultural, político e artístico desse movimento. Boa noite, gente. A gente está aqui com o Jura Capella, diretor do documentário que a gente acabou de ver. E agora a gente vai te fazer umas perguntinhas, Jura. Fala pra mim, de onde surgiu a vontade de fazer esse documentário e como foi essa experiência com esse movimento todo? Desde pequeno, por morar em Olinda, eu era vizinho de Chico, vizinho de Ciba, Lúcio estudava no Colégio São Bento com meu irmão, então praticamente eu conhecia todo mundo. Eu vi nascer e eu tinha uma câmera VHS e comecei a filmar. Que da hora. Eu comecei a filmar tudo e depois de 25 anos eu vi que ali tinha um filme, sabe? Tinha um filme bem bacana de fazer e foi assim que começou. Muito da hora. Como que se manteve o movimento, mesmo após a morte do Chico? Geralmente quando um grande amigo seu morre, e principalmente Chico, você vai entendendo que você não tem muito tempo na vida para fazer as coisas. Então eu acho que profissionalizou muito. Então eu acho que o próprio Mundo Livre foi tomando um caminho, aí vem Otto tomando outro caminho, vem Karina Bu seguindo um caminho. Eu acho que cada um foi tomando o seu caminho de amadurecimento. Então eu acho que a partir disso deu esse grande impacto sobre o movimento, sabe? Legal. E bom, e como que você vê a geração atual em relação ao Mangue Beat? É uma pergunta muito complexa, porque tudo mudou. A gente, na época do Mangue Beat, a gente era de banda, tinha muitas letras ligadas às questões sociais, às questões de desenvolvimento social, desenvolvimento da periferia, a valorização do tambor, a questão negra, a questão feminista. Então isso tudo envolta muito na música. Hoje em dia a forma de música mudou. Eu acho que o personagem hoje em dia ele tem um estilo nas redes sociais, ele tem um estilo de vida e ele também faz uma música que não necessariamente é uma banda e são aparelhos, tem a questão também da dança, né? Então eu acho que o foco muito mudou para uma direção também muito legal, também muito boa, mas não é tão crítica social que existia antes. Eu acho que isso dissolveu um pouco. Mas claro que tem outros lugares, como o hip hop, como o rap, como a galera da periferia que está fazendo músicas maravilhosas. Eu acho que isso também dá uma renovada na atual juventude, sabe? Beleza, obrigadão. Obrigado. E é isso, gente. Jura Capella, diretor do documentário Mangue Beat. Obrigado. Muito obrigado. Bom, estamos aqui com Pedro Luna. Eu queria saber, Pedro, de onde surgiu o seu interesse pelo mundo da música e especialmente pelo Mangue Beat? Perfeito. Pelo mundo da música desde pequeno, minha casa sempre foi muito musical, muitos discos, muito rádio, muito tudo. Lembro perfeitamente dos meus pais indo ao primeiro Rock in Rio, então acho que a música já está no sangue desde pequeno, apesar de eu não ser de uma família de músicos. Mas o Mangue Beat, lembro perfeitamente, ali aquele início dos anos 90, a gente andava de skate e as fitas cassete rolavam de uma mão para a outra. E aí tinha um amigo nosso que tinha morado em Recife, tinha inclusive fotografado a galera do Mangue Beat. E aí ele jogou na roda umas fitas com disco do Mundo Livre, com disco do Subscience, principalmente deles dois, né, primeiro, depois Devotos, depois a gente foi ouvindo outras bandas de lá. E aí ferrou, né? O caranguejo mordeu, já era, viciou no Mangue Beat. Como foi criar o Araribóia Rock e quais foram as dificuldades para criar um festival dedicado à música, né? Perfeito. Bom, o Araribóia Rock, quando eu criei esse movimento, né, ele foi inspirado, inclusive, no Mangue Beat, porque o Chico já cantava, né? Desorganizando eu posso me organizar, e organizando eu posso desorganizar. E em Niterói, a gente, apesar de ser uma cidade muito fértil de músicos,
a primeira cidade no Brasil a ter uma gravadora pública chamada Niterói Discos, por ter uma editora pública que é Niterói Livros, as coisas eram muito estranhas, porque só lançava disco quem era amigo de alguém. E a gente falou, cara, vamos pegar as bandas autorais que não são cover, vamos organizar todo mundo sobre um movimento que a gente chamou de Araribóia Rock, porque o Araribóia é o índio cacique que protegeu o Niterói dos invasores. E a gente começou a reivindicar mais apoio, mais espaço. A gente conseguiu algumas coisas, mas é muito mais na raça, muito mais do it yourself. E a gente fazia um festival anual e ele foi reconhecido como patrimônio material do estado do Rio, inclusive. Mas a inspiração veio da galera do Mangue Beat, que só depois eu fui entender que, apesar da imprensa sudestina ter chamado de movimento, lá no início eles não chamavam de movimento, a ideia era ser uma cooperativa. É essa a ideia deles, eles não faziam uma coletânea. Não tinha nada de movimento, foi a imprensa daqui que disse que era movimento. Mas como colou e funcionou bem, a gente fez isso em Niterói, São Gonçalo, no leste fluminense. Show, show. Terceira pergunta. No livro você também conta como surgiu a cena punk em Pernambuco, né? Como foi o seu contato com ela? Então, foi uma grande surpresa essa história de descobrir a cena punk em Pernambuco, porque a cena punk, de fato, era bem pequena, né? Só que tinha ali, né, os grandes ícones, principalmente o Devotos, lá no Alto Zé do Pinho, tinha um Mata Lá na Mão, tinha algumas poucas bandas punk em Pernambuco, mas o mais inusitado era o Mundo Livre ter começado como uma banda punk, até antes de se chamar Mundo Livre S.A., quando era Serviço Sujo, Trapaça, que foram as bandas que o Fred 04 teve, porque Candeias, para quem conhece, é uma cidade de veraneio, é um lugar que as pessoas vão para surfar, é uma coisa, principalmente naquela época, né, nos anos 80, 70, era um lugar meio deserto, quase hippie. E aí tinha meia dúzia de punks. Quem eram? Os caras que depois iriam fundar o Mundo Livre. E aí tem uma história muito interessante, que eles foram ver uma palestra do Fernando Gabeira, na UFPE, na Faculdade de Pernambuco, e o Geneton, que era um cara da Globo, estava ali coordenando o Gabeira falando que conheceu os punks da Inglaterra no exílio. E aí, a partir dali, eles se interessaram em ser punks também, com alfinete, com moicano, coturno, só que, né, em Pernambuco, naquele calor de 40 graus e todo mundo de preto, né, andando com sobretudo, aquelas doideiras todas. Bom, agora para a última pergunta. Em 2015, você fundou a Ilustra Editora. Isso. Qual que foi o impacto da distribuição das suas obras quando você criou ela? Olha, eu decidi criar minha própria editora porque eu já lancei livros por outras editoras. O meu primeiro eu lancei por conta própria. E eu percebi que acontecia com o mercado de livros a mesma coisa que o mercado de discos. Você é a prioridade durante um mês de lançamento. Depois você é escanteado, seja o que Deus quiser. Então eu decidi que eu ia fazer uma editora, não só para lançar os meus próprios livros, mas também para ajudar justamente autores que não querem ficar refém desse mercado, que é tão leonino quanto o mercado da indústria fonográfica. Então eu decidi fazer a Ilustre, que é para ilustres escritores, ilustres músicos, para pessoas ilustres de uma forma geral, e está dando muito certo, está aí o resultado, os livros do Mundo Livre, do Planet Hemp, do Champignon, do Charlie Brown Jr. e vários outros. Quer falar um pouquinho dos seus livros? Posso? Por favor. Aqui mesmo, pode ser? Pode ser. Bom, esse aqui é Mundo Livre S.A. 4.0, tem esse nome porque 4.0 remete à questão da tecnologia, né, os softwares, né, tudo isso tem 1.0, versão 1.2, e eles estavam fazendo 40 anos. Muita gente não sabe, o Mundo Livre é uma banda que foi formada em 1984. Ela é uma banda velha, da época dos Titãs e tal. Então eu fui fazendo um livro que vinha desde lá do início, depois eles pegam ali. Bem desde o início mesmo, um livro super ilustrado, cheio de fotos, com 552 páginas, 75 entrevistados. Eu acho que, sem grandes pretensões, mas além de contar a história do Mundo Livre, acaba sendo um livro também que conta a história do Mangue Beat, porque tinha um outro livro, mas um pouco superficial, não mergulhava da forma como eu achava que tinha que ser. Eu acho que esse aqui cumpriu a missão. Já esse outro aqui, Planet Hemp Mantém o Respeito, essa aqui é a segunda edição de um livro que justamente saiu por uma editora, que depois de um momento o livro esgotou, não foi mais impresso, e eu decidi relançar também um livro repleto de fotografias, inclusive várias delas inéditas, nunca vistas, outro livrão de mais de 500 páginas e que é vendido aí direto para os leitores de todo o Brasil, por um preço que eu acho muito justo, inclusive, e é uma forma da gente levar não só a história da banda Planet Hemp, mas da liberdade de expressão, da legalização da cannabis e todas as outras lutas que essas bandas todas tiveram e têm até hoje. Show de bola.
Prazer, viu? Prazer foi meu. Obrigado, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, viu? Continua acompanhando aí, viu? Bom, pessoal, estamos aqui com Jussara. Sara, eles me chamam de Juju. Juju. Ju, eu queria saber de você como que o movimento Mangue Beat entrou na sua vida e qual que foi, como ele chegou e quando, perdão. Olha, ele chegou há muitos anos, praticamente há quase 30 anos atrás, na mesma época do filme, no fundo. Eu conheci a Juliana Priston, que ela fez o figurino do Baile Perfumado. E daí, através da Juliana, que estava se mudando para São Paulo, a gente foi morar junto. Eu trabalhava com cinema, ela também. Né? Ela era figurinista, eu era assistente de direção. E eu conheci todo mundo. E foi maravilhoso, porque eu conheci o cinema, a música, literatura e todo o movimento de Recife. Mais ou menos foi aí que eu conheci. E aí, 10 anos depois, em 2004, eu estava em Nova York com um trabalho meu sobre imigração brasileira. E daí estava uma turma de Recife de música. E daí eu conheci o Mundo Livre. E daí eu fiz um videoclipe com o Mundo Livre. Entendi. Você quer falar mais sobre esse videoclipe? Posso falar, se você quiser que eu fale. Então, assim, certeza. a minha história com o Mangue Beat, ela começou em 96. E daí eu fiquei apaixonada, eu ouvia a música, eu gostava, eu frequentava, eu era amiga do Chico Sá, de todo mundo e tal. E daí, por acaso, eu estava no mesmo festival que eles em Nova York. E daí, a produtora do Mundo Livre, que é a Alessandra Oliveira, minha amiga, ela falou, cara, por que você não faz um videoclipe deles? Eu falei, vou fazer. E daí eu escolhi uma música muito emblemática num CD que era difícil, era um CD complexo, Manuela Rosário, né? E a música se chama Azia Amazônica. Então era uma música contra o imperialismo americano, sabe? Bem estilo do Mundo Livre. E daí foi legal que eu fiz um recorte com imagens que lembram um pouco o filme, na verdade. Então eu assistindo, porque esse videoclipe eu fiz também tem 20 anos, né? Foi em 2005, 2006 e eu misturei imagens de VHS, de Super 8, de DVD, entendeu? E foi muito legal, porque entrou em um monte de festival, foi lançado na MTV. E, enfim, eu continuo gostando do Mangue Beat, continuo gostando da cultura recifense. Eu sou paulista, mas o Brasil é isso, então tá dentro do meu coração. Você acha que hoje a gente tem algum representante desse movimento? Sim, eles estão aí, né? O Ciba estava tocando, o Mundo Livre está tocando, está fazendo turnê, né? Infelizmente não temos o nosso grande Chico Sainz, mas o pessoal tá na ativa, tá voltando, né? Parece que eu não fui, eu queria ter ido, mas na virada cultural o Mundo Livre fez um show. Sim. No Municipal, na madrugada, que lotou. Que era 6 da manhã, eu não consegui. Eu tô velha, agora eu não consigo mais. Mas, assim, é maravilhoso. E parece que vai ter um outro show dele agora, do Fred, no Sesc Bom Retiro. Vai estar no Circo Voador com o Otto. Então, sim, acho que... Talvez não tenha eu não conheço nenhum jovem, mas eu acho que a cultura ela é estável, é como o Gilberto Gil, é como o Tropicália, é como o nosso samba, é como a nossa literatura. Ela não morreu, entendeu? Eu não acredito que ela tenha morrido. Estamos aqui, né? Estamos aqui. Então, né? Acho que ela não morreu, ela tá aí. Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigada. Gostou? Foi bom? Adorei. Ajudou, não foi muito difícil. Boa noite, gente. Estou aqui com o Ciba, músico e compositor pernambucano. E, bom, a gente vai fazer algumas perguntinhas agora.
E diz pra mim, Siba, você acha que esse documentário ele tem potencial para influenciar a geração Z de forma positiva, já que eles nunca ouviram falar desse movimento? Eu não sei responder se tem potencial, né? A força para chegar a tanta gente depende de questões muito mais abrangentes do que o filme em si, né? O que eu posso falar é que o filme conta a história que quer contar de um jeito muito bonito, muito verdadeiro, honesto e que tem uma mensagem ali que eu acho que dá muito valor, que é a da possibilidade da interseccionalidade, da mistura de pessoas tão diferentes, de uma mesma geração, para falar de uma realidade do presente e projetar um futuro melhor. Eu acho que essa mensagem ela está contida no filme e que se ele chegar às pessoas, ele tem esse poder, pode ter esse poder de realmente conversar. Da hora, legal demais. E bom, você acredita que esse documentário do Bang Beat ele pode incentivar a aparecer novos artistas por aí, se inspirando nele e criando movimentos dessa forma nos dias atuais? É importante ter a perspectiva de que a história que esse filme conta, ela tem muito a ver com o último suspiro também da indústria das gravadoras, naquele formato de música pop via gravadoras. Depois daquele momento, as mudanças são brutais, né? Então eu acho que daquele modo é impossível se repetir. Hoje são outros desafios. Por outro lado, com o acesso à tecnologia mais tornado geral, né? Eu acho que cada lugar, cada região tem o seu próprio movimento local e isso é irreversível, né? Então quem esperar aquilo de novo vai se frustrar. Por outro lado, é importante prestar atenção nos pequenos movimentos de cada lugar, porque tem muita potência, que eu acredito, muita potência nas culturas locais do país inteiro. E isso está acontecendo sempre, não deixa de acontecer. Legal demais. E, bom, quais outros movimentos que existem fora do eixo sul e sudeste, eles merecem um documentário como esse, assim, movimentos que são de fora, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, enfim, essa região pro lado de cá, que você acha que deveriam ter um documentário, que deveriam ser falados, deveriam fazer um filme sobre? Não, eu acho que o Brasil é um país imenso, né? Sim. E cheio de diversidade cultural. E em cada região tem dezenas e dezenas de movimentos de cultura popular, especialmente esses, né? Os movimentos de cultura popular, não só essa cultura popular rural, ou que a gente entende como tradicional, mas toda a cultura pop das grandes capitais, das cidades, das periferias. Isso é cultura popular também. E é pulsante, é vivo e que merece não só um documentário, como um reconhecimento e espaço. Legal. E é isso, gente. Esse é o Siba, cantor e compositor de Pernambuco. Obrigadão, viu? Da hora demais. É isso, pessoal. Esse foi o Tech Pavê, ocupando mais um lugar do audiovisual. E é isso, galera. Segue nós pra mais e tamo junto. Forte.